do livro Evolução em Dois Mundos, pelo espírito de André Luiz e a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, capítulo 3 da segunda parte, Corpo Espiritual e Volitação. Nos livros de Allan Kardec, para falar das camadas espirituais que tem na Terra, ele usa um exemplo muito simples. Aliás, nós já falamos sobre isso. Cada vez que nós estudamos Kardec, nós vemos que ele tentou facilitar ao máximo a nossa compreensão. E vale muito a pena a gente estar sempre lendo e relendo, porque não é difícil a linguagem, não. Às vezes, as pessoas passam essa impressão para a gente e a gente cria uma rejeição pré-concebida. O que é a palavra pré-concebida? É você formar uma ideia antes de conhecer. Olha o exemplo que ele deu. Está lá na codificação. Ele fala que em termos de fluidos que envolvem a Terra, nós poderíamos comparar o planeta com um vaso. E desse vaso está saindo uma fumaça. A luz do sol, ela chega e ela reflete nessa fumaça. Não que o espírito seja uma fumaça, que o perispírito seja, só uma figura de comparação, uma alegoria. Então você pensa aquela fumaça saindo e ela vai subindo. O que aconteceria com a luz solar? Na hora que ela bate mais próximo do vaso, é mais escura e mais opaca. Depois, quanto mais para cima ela vai ficando, mais rarefeita, até que chega um ponto em que a luz ela atravessa a atmosfera, ela de uma forma brilhante e límpida. Assim também na explicação de Allan Kardec é o planeta. A camada fluídica que envolve a Terra, ela é bem grosseira e opaca. E quanto mais para cima ela vai ficando, mais eterizada ela vai ficando. Os espíritos, quando desencarnam, eles estão vestidos com o corpo espiritual. Nós chamamos de perispírito. Esse perispírito ele é formado do mesmo fluido cósmico que é formado os elementos aqui da Terra, o mesmo fluido que é formado o corpo, o mundo espiritual, é o princípio material. Tudo que você pensar que é material é formado do fluido cósmico universal. Acontece que cada planeta, esse fluido cósmico universal, ele sofre uma transformação que lhe seja apropriada. Vocês devem saber que os planetas do Sistema Solar, os últimos, eles são formados de gases. Eles não são formados de rochas. Os 4 primeiros próximos do Sol, eles são rochosos, tem chão firme. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Os 4 últimos são gasosos. O gigante Júpiter é formado do gás hélio e do gás hidrogênio. Os outros, Netuno, Urano, Saturno, é formado principalmente de 3 gases: o metano, o hidrogênio e o hélio. Quer dizer que se com esse corpo nosso nós tivéssemos tecnologia, nós não temos, tivéssemos tecnologia para pegar uma espaçonave, sair daqui e ir para Júpiter, o gigante gasoso, nós não teríamos como descer lá. Porque se a gente descesse, na hora que a gente pisasse, ia afundar e passar reto. E existem espíritos que vivem em Júpiter. Quer dizer que o corpo perispiritual deles, o corpo perispiritual também ele é fluídico. Portanto, ele também é matéria. Só que é tão eterizado, que para eles o chão de lá é firme. Você vê? Mais evoluído. É mais evoluído. Deu para entender isso? Por que a gente tem dificuldade? A gente aqui da Terra, não o espírita.
tem dificuldade de entender que todos os planetas são habitados. Um dos princípios da doutrina é: todos os planetas são habitados, não existe um espaço vazio. Porque toda vez que a gente compara o que tem em outro lugar, a gente compara conosco. Com esse corpo não tinha jeito mesmo da gente se mover lá, pisar, não tinha. Ali pela gravidade, precisava levar um peso extra, né, para poder pisar, para eles não subir. Não, ela disse que lá eles são mais evoluídos, Eles são mais evoluídos. Agora voltando para a nossa Terra. Aqui na nossa Terra, todos nós somos formados, o nosso corpo perispiritual, todos formados com o fluido da Terra. Todos nós. Todos encarnados e todos desencarnados que aqui estamos, tomamos para nós o fluido cósmico, universal, modificado pela Terra, pelas características da Terra. Isso nós temos de igual. Agora, o nosso perispírito é igual? O de todos os espíritos que estão aqui? Não é. Não é igual. Tem a variedade. E o que determina a variedade? Porque perispírito é efeito. Qual que é a causa? É o espírito, é a mente, é a moral, é a evolução do espírito. Quer dizer que quanto mais atrasado é o espírito, mais próximo da superfície da crosta ele fica, porque por falta de nome nós vamos falar pesado mesmo. Mais pesado é o perispírito dele, a ponto de que alguns desencarnando fica com um perispírito tão grosseiro, tão denso, tão opaco, que eles acham que eles estão vivos e continuam no ambiente que eles estavam quando estavam encarnados. Continuam no ambiente, fazendo a mesma coisa. E outros, que estão um pouquinho mais adiantados do que estes, já tem o corpo um pouquinho mais sutil, no entanto, não consegue subir para as esferas mais elevadas. Já os espíritos que estão numa esfera mais elevada conseguem descer, porque com o poder mental deles eles conseguem adensar por um tempo o corpo perispiritual. Consegue até chegar na materialização, não é verdade? Até materializar esse corpo perispiritual. Afinal, o corpo perispiritual é que está na base das aparições. Quando o espírito quer provocar a aparição, que é diferente da clarividência, ele quer aparecer para todos, ele só adensar o seu corpo perispiritual. Ou então, se for descer mais, aí tem que materializar. Materializar é pegar emprestados os fluidos dos médiuns, preencher as células do perispírito com aquela matéria e se corporificar. Um espírito corporificado, ele anda entre nós, ele dá a mão, ele abraça. Será que nós já tocamos, abraçamos algum espírito materializado, corporificado sem perceber? Fica uma dúvida, né? Nós não sabemos. Pode ser que nós convivemos com alguns, assim, quando eu falo conviver, rapidamente, alguns minutos, sem a gente saber. Um flash, porque também precisa de muita energia para segurar ele ali. Mas pode acontecer. Pode. E no caso de Jesus, ele ficou ali conversando, dialogando, comeu peixe, comeu pão, repartiu o pão, corporificou. Então não ficou fácil, usando esse exemplo do Kardec, do vaso, como uma fumacinha, essa fumaça vai subindo, mas cada vez ela vai ficando mais rarefeita, e o fenômeno da luz, né? A luz bate na fumaça aqui embaixo, ela está bem junta, bem próxima, ela fica escura, ela fica opaca. Quanto mais para cima, mais transparente e mais brilhante ela fica. Dito isso, agora nós podemos começar
porque o assunto aqui é movimento. Volitação é movimentação do corpo espiritual. Se a gente pegar em Kardec, ele não vai descer para os detalhes. Ele vai dizer assim, bom, pelo menos no trecho que eu li, porque você tem que pincelar, garimpar, né, todos os livros de Kardec para você ter uma ideia. Dos que a gente pegou para ver isso, ele fala que o espírito, a alma envolta por esse fluido, ele não tem as barreiras que a gente tem aqui na Terra. Isso a gente já sabe. O espírito não se queima, o espírito não é preso por parede, nada disso. E ele viaja na velocidade do pensamento. Ele consegue arrastar esse corpo fluídico, projetando o seu pensamento, o corpo fluídico acompanha esse pensamento. Agora, isso é para todos? Não, aqueles espíritos que estão com o corpo materializado, o corpo perispiritual muito materializado, acha que estão encarnados, eles não fazem isso. Isso é para um espírito que já tem o corpo perispiritual sutil e que sabe que está desencarnado, porque depende da vontade. Se eu não acredito, como é que eu vou mobilizar minha vontade para isso? Igual a magnetização, pulando de uma coisa para outra. Igual a magnetização, a pessoa que não acredita que ela está curando a outra com o passe dela não surte efeito. Doar fluido, qualquer um doa, porque é igual a respiração. Na hora que eu puxo o ar, ele vem. Na hora que eu estou falando de magnetização. Você tem que acreditar. Você tem que ver a cura acontecendo já. Então, pode ser, né? Espiritual, pode ser uma entidade que está transferindo. Se for, afastou a entidade, afastou a desarmonia. Mas também, se nós mesmos, as polaridades, não, a causa da dor, se a polaridade das energias não estiver circulando direito, ela provoca a dor. Aí então, às vezes o auxílio do passe, do magnetismo ou do passe espiritual ajuda a energia a circular. Se essa energia circulou, acabou a dor. Pode ser as duas causas. Aí para descobrir a causa tem que investigar. Mas aí se fosse a coluna, aí precisaria de uma intervenção espiritual, uma cura espiritual. Imediato é mais difícil. Vamos imaginar que fosse um osso desgastado, um osso torto. A espiritualidade, ela pode corrigir, ele pode. Só que pelo que a gente ouve, ele levaria mais tempo. Como foi imediato, a gente percebe que é uma causa mais energética do que material. Agora, se a espiritualidade quiser, ela faz imediato também a cura física, mas é mais raro, mais difícil. Aí acredito que só Jesus mesmo, né? Você vê que o cego de nascença lá curou na hora, era um problema que ele tinha no olho também. Só que aí precisa de um potencial energético muito maior. De qualquer forma, fica comprovado aí nos 3 casos o poder que tem o magnetismo e quanto ele é potencializado se a gente acreditar nele. Porque a gente fala, não tem diferença você tomar passe com um e com o outro. Na casa espírita não tem, porque o passe é misto. Nós oferecemos fluido e a espiritualidade, ela que faz, né? Ela plasma e ela atende à necessidade. Agora, quando a gente está falando de magnetismo é a pessoa doando dela mesma, depende da qualidade dos seus fluidos, que já foi falado. Qualidade de fluido ou perispírito depende do quê? Da evolução de quem está doando. E acreditar. Você tem que acreditar muito, porque
é o poder da vontade. Um magnetizador que acredita muito, ele pode fazer muita coisa, gente. Muita coisa. Outro dia, a menina estava com dor de cabeça e ela queria ir embora. Está uma coisa agora, um fenômeno, eu nunca vi na escola tanta criança doente. Eles ficam muito doentes, muito doentes. Aí eu pus a mão assim, os dedos na cabeça, você sarou, e virei as costas. Aí ela já acabou me puxar lá e falou, ó, o poder que é uma energia, né? Professor, o que você fez? A gente já tem essa fama de ser meio, né, os espíritas, tudo, meio bruxo. Falei, não fiz nada, só pedi a Deus para você melhorar. Mas eu melhorei mesmo. Aí o que pode ser? Uma causa emocional da pessoa. Você ativou a fé dela, ela acreditou, aí as energias começaram a circular e pronto, ela melhorou. É, sim. Eu nunca vou esquecer daquela passagem que nós estudamos em André Luiz, que tinha duas pessoas que davam passe sozinhos, né? Porque não tinha passista, eles davam passe em todo mundo, lembra? Todo mundo que procurava, só dois, uma senhora e um senhor. E os instrutores eles falam para o André Luiz assim, ó: é verdade que existe a mediunidade de cura, que algumas pessoas nascem um corpo com uma capacidade especial para curar. São chamados lá na codificação de médiuns curadores. Mas acontece que quando a pessoa quando ela não é, e ela está trabalhando dentro dessa linha que nós estamos falando, da fé, da disciplina, do acreditar que aquilo que ela está fazendo vai surtir efeito, eles é que mandam um espírito muito preparado, um magnetizador espiritual muito preparado. Aí ele vem, o espírito, o que falta na gente sobra nele, e aí ele faz o trabalho que tem que fazer. Por isso que eu falei, aqui na casa espírita é diferente, porque é misto, né? Porque não é um passe magnético só, é misto, quer dizer, espiritual e o magnetismo da pessoa. Agora aqui, o capítulo ele vai falar mais de movimentação. Como é que os espíritos se movimentam? Kardec fala só isso. Ele fala, o espírito, ele se movimenta com a sua vontade. Nada do que é material, do que é físico, oferece obstáculo para o deslocamento do espírito. Ele projeta o pensamento para onde ele quer, o corpo perispiritual acompanha rapidamente. Outra coisa que se a gente não acreditar, a gente como médium não rende bem no trabalho mediúnico. Ah, mas acabou de falar e já está aqui. Se o espírito quiser vir na hora que a gente evoca, onde ele estiver, se você aperta um interruptor aqui na matéria, acende uma lâmpada lá no Japão, imagine o espírito, quando ele quer vir e ele tem condições, é na velocidade do pensamento. Ele já está ali com a gente. Por isso tem que tomar cuidado com ficar citando o nome de desencarnado, né? Tem gente que fala e fala. Quando fala bem, tudo bem. Mas tem gente que fala mal até de quem já morreu. É um problema, porque eles estão presentes ali, ouvindo tudo. Podemos receber alguma informação sobre a volitação do corpo espiritual? Ora, já o André Luiz, ele já vem com outra proposta. Ele vem com uma proposta de aprofundar, de detalhar mais as informações trazidas por Kardec a esse respeito. Então ele diz assim, que na metamorfose dos insetos, a estólise alcança notadamente os músculos e a máquina digestiva, atingindo apenas levemente o sistema nervoso e o sistema circulatório. Ele vai ele vai comparar o corpo
perispiritual, depois do desencarne, com a transformação que a borboleta sofre aqui na Terra. A metamorfose da borboleta. Quando a lagarta, no estado jovem da borboleta, ela se movimenta rastejando, arrastando. Quer dizer que as células dela têm aquele formato para que ela possa se arrastar. As células que formam o corpinho, as células físicas que formam o corpinho da borboleta, estão organizadas com formato para ela ter um aparelho que mastiga a folha, mastigador, e digere aquela folha mastigada. Depois, quando ela vai sofrer a transformação, a metamorfose, ela para de se movimentar e ela solta uns fios e sofre histólise. O que quer dizer histólise? Ela muda toda aquela forma daquela célula e volta ao formato embrionário, como se todas as células ficassem redondinhas, igual no embrião de novo. Antes dela virar a lagarta, não era um ovinho? Aí houve uma multiplicação de células e elas não mudaram a forma delas para formar uma lagartinha? Agora ela volta, ela regride, fica redondinha de novo, para depois ela ganhar outra forma e formar as asinhas, formar o aparelho sugador para sugar agora o néctar e voar, e volitar, voar, conseguir vencer a atmosfera, usar a atmosfera para ficar suspensa no ar. Usando essa analogia, essa comparação, ele vai falar o que acontece com o nosso perispírito. Quando nós nos encarnamos, parece que é difícil isso, mas não é. É difícil os detalhes, agora a informação geral não é. Quando nós nos encarnamos, o espírito, ele é a alma e o envoltório fluídico. Tudo bem até aí? Aí, então o espermatozoide e o óvulo se fecundou. O que nós chamamos disso aqui na Terra? O encontro do espermatozoide com o óvulo. A fecundação. Quando há esse encontro, essa fusão entre essas duas células, o espírito, ele é atraído. Aí, o seu envoltório fluídico solta fios como se fosse uma raiz. Esses fios enraizam nas células que estão se multiplicando. E quanto mais tempo vai passando, mais fortemente enraizado vai ficando o perispírito dentro dessa célula. Por isso que a gente fala que o perispírito não está na cabeça, não está no pé. Ele está em todas as células do corpo. Ele se enraiza em todas elas. Ele dirige o corpo através da cabeça, porque ali é a sede da inteligência. Mas o corpo fluídico, ele está enraizado em todas as células do nosso corpo. Depois, quando a desencarnação, ele vai se desenraizar. Sempre morre primeiro o corpo, depois ele se desprende. Nunca ele se desprende depois o corpo morre. Vai ficando mais fácil, não vai? Ficando mais fácil de entender? Sempre o corpo morre e aí os laços que estão enraizados se desenraizam. O interessante é que isso aconteça quase no mesmo tempo, né? Vai morrendo as células físicas, vai enfraquecendo, perdendo a vitalidade. Na hora que o coração dá a última batida, tu desenraiza, porque aí não há sofrimento da prisão, do apego ao corpo. Agora vamos ver. Não tem mais volta, né? Quando ele fala. Desenraizou, não tem mais volta. Só rompeu todos os laços. Às vezes pensa que está desenraizado, não está. Ele só está, como ele é flexível, fluido, o espírito se afastou. E ele estica, ele é flexível. Então ele está afastado, mas ele tem contato, ele tem vínculo com o corpo. Esse é o estado de coma, né? De como?
e narra, né, as experiências de quase morte, as experiências de quase morte, EQM. Aí já me fez lembrar de um outro ponto. Mas não podemos sair do planeta e ir para outro mundo. Lembra do comecinho, do vaso, da fumaça? Se um espírito que está com um perispírito grosseiro aqui na Terra não consegue ir na outra camada, ele não se mantém lá, menos ainda nós com esse perispírito nosso, mesmo havendo a flexibilidade, nós não podemos ir. Podemos porque a gente não consegue com esse perispírito da Terra interagir num planeta como Júpiter. Agora vamos ver o que ele vai trazer comparando com a metamorfose da borboleta. Efetuado o processo histolítico, segundo referências alinhadas em outra parte do nosso estudo, os órgãos diferenciados voltam à posição embrionária, que lhes era característica, e só então as células entram em segmentação, formando na histogênese os órgãos definitivos do inseto adulto, armado de recursos para librar na atmosfera. Agora vai falar de nós. Assim também, após a transfiguração ocorrida na morte, a individualidade ressurge com naturais alterações na massa muscular e no sistema digestivo, mas sem maiores inovações na constituição geral, munindo-se de aquisições diferentes para um novo campo de equilíbrio a que se transfere, com possibilidades de condução e movimento efetivamente não sonhados, já que o pensamento contínuo e a atração, nessa circunstância, não mais encontram certas resistências peculiares ao envoltório físico. Enquanto nós estamos encarnados, nas nossas células, o que está presente ali? O perispírito, o fluido vital e a célula física. Todos esses três, na base, são formados de fluido cósmico universal. Mas na célula física, eles se condensaram tanto que são formados pelos elementos químicos aqui da Terra: carbono, hidrogênio e oxigênio. Nisso, nós somos iguais. Pode ser um espírito superior, a Terra nos iguala. Um espírito bom ou um espírito imperfeito. Quando encarnou, o corpo físico é formado dos mesmos elementos, mas o perispírito. Só Jesus, quando esteve na Terra, que teve um corpo material como o nosso, não misturou. Ele não misturou. Tanto é que ele viveu os dois mundos, Não, o corpo físico igual, com o mesmo elemento. A ligação do perispírito com o corpo é que era diferente. Isso que eu falo, a ligação Sim. do corpo espiritual dele com o material era uma ligação diferente. Por isso ele não teve essa mistura nossa, assim, de falar que ele não foi igual ao nosso. Assim. Fisicamente, sim. Não, fisicamente sim, o corpo. Se você pegasse para fazer análise, né, nas células físicas dele, ia dar a mesma coisa que nós: carbono, hidrogênio e oxigênio. Agora, para ele poder se encarnar, ele precisou se vestir dos fluidos da Terra. Mas aí já começa a diferença entre nós e eles. Porque um planeta igual à Terra, ele tem um fluido, mas as moléculas não são homogêneas, elas não são todas iguais. Tem molécula mais grosseira, intermediária, bem sutil. Então aí ele pegou as puras, vamos dizer assim. Igual você pegar um álcool, você pega um álcool, aquele combustível. Ele é uma porcentagem de álcool puro e tem água nele. Agora eu posso pegar 3 frascos aqui e colocar metade álcool, metade água num. 70% álcool num e 30% água nesse do meio. E no outro inteiramente álcool. Não é? Todos eles têm álcool puro. Todos eles têm, mas não é 100% álcool. Mesma coisa o corpo perispiritual do espírito superior igual a Jesus. Daquilo que era oferecido aqui na Terra, ele pegou só por atração, não é? Atração por afinidade. Atraiu só as partículas puras. Fez
com que o corpo perispiritual dele fosse fantástico, mesmo estando na Terra. Quer dizer, ele é mais do que isso, no reino de onde ele é. Mas dentro da possibilidade, dos limites que a Terra oferecia, ele era o mais elevado. Agora, na parte física, na formação do corpo físico, tudo igual, todo mundo se iguala, todos os mesmos elementos da Terra. Agora, o jeito que a gente lida com ele, que quem dirige o corpo é o espírito. Aí vai depender das habilidades e das competências que nós já tenhamos adquirido. Do rato, não. É isso aí. Geneticamente, né? É. Aí então vamos voltar. Quando nós estamos encarnados, como que é mesmo? A célula física formada dos elementos químicos, o fluido vital que dá vida à célula física e o espírito, através do seu perispírito, ligado a ela para dar comando a essa célula. Morreram as células físicas, perde a vitalidade e as células do corpo perispiritual sofrem uma transformação. Elas regridem à forma original, à forma embrionária, para começar a haver uma transformação. Agora, essa transformação, segundo o que está colocado aqui por André Luiz, ela é radical no sistema digestório. Nós não vamos ingerir sólidos. As mesmas células perispirituais que estavam sendo matriz para formar nossa boca, nosso esôfago, nosso estômago, nosso intestino, são as mesmas que vão continuar, só que elas vão receber um novo formato, porque aqui elas se organizaram para receber sólidos, líquidos, e lá a alimentação é pelos poros, vem da atmosfera e eles assimilam pelos poros. Outra modificação grande que está ocorrendo ali na hora do velório, né? Está acontecendo aquela transformação na morte, é no sistema muscular. Porque, de novo, as células perispirituais se acomodaram na encarnação para dar forma aos músculos que precisam andar com os pés no chão. Que ela precisa andar com os pés no chão, atendendo à gravidade aqui da Terra, e que precisa pegar as coisas, manusear. Como é que vai ser a movimentação do espírito? Vai ser em contato com o solo, com a crosta terrestre? Não. Vai ser suspenso no ar. Se é suspenso no ar, não tem razão de continuar igual. Esse também sofre uma transformação muito grande. Agora, segundo André Luiz, o que não sofre grandes modificações? O sistema nervoso e o sistema circulatório. O sistema nervoso, que é o sistema de coordenação, e o sistema circulatório, que é o sistema de distribuição. Se aqui na Terra o sistema circulatório é uma rede de vasos que conduz nutrientes para as células físicas, conduz oxigênio, os gases, conduz hormônios, lá vai continuar conduzindo, mas não é sangue. É os fluidos, são os fluidos. Do ponto de vista que defende André Luiz aqui, a mudança não é muito grande, né, gente? Não é muito grande. Mas vamos voltar no exemplo inicial. Existem várias camadas. Ao homem comum, na encarnação, não é fácil, todavia, a articulação de uma ideia segura com respeito às condições do seu próprio corpo espiritual além túmulo, porque a mente no plano físico está inteiramente condicionada ao trabalho específico que lhe compete realizar, inelutavelmente circunscrita aos problemas de estrutura e por isso mesmo incapacidade de identificar o reino inteligente de raios e ondas, fluidos e energias
turbilhonantes em que vivem. E aqui então ele vai dizer que para nós, enquanto nós estamos encarnados, é muito difícil da gente imaginar como é o corpo espiritual e como é o corpo perispiritual dos desencarnados. Por quê? O nosso corpo físico, ele está adaptado ao ambiente, uma questão de ambiente. Qual é o ambiente onde nós estamos? Um ambiente muito grosseiro, um ambiente físico, formado por rochas, formado por água. A gente coloca os pés no chão, somos atraídos pela gravidade para o centro da Terra, e coloca a mão para cima, a gente fala que para cima é em cima, é o céu, e que é onde nós estamos com o pé é embaixo. Mas é uma coisa muito complicada, porque a Terra é uma bola, essa bola flutua no espaço. Então, se você pensar que ela é uma bola, ela flutua no espaço, tem gente com o pé aqui, tem gente com o pé aqui. Tem gente com o pé aqui, com a cabeça para cá, e tem gente com o pé aqui, com a cabeça para lá. Onde é em cima, onde é embaixo? Então, ele fecha essa primeira parte dizendo assim: muito difícil para o encarnado, porque a mente dele está ligada à necessidade dele aqui na Terra. Aqui ele não está falando de fluido, de raios. Do que ele está falando? De chão, de parede, de teto. Mas quando ele sai do chão, da parede, de teto, ele cai no mundo incorpóreo, no mundo invisível. E aí a gente precisa aprender a se movimentar lá. Por isso que o espírito precisa de um pouco de tempo. Não é? Alguns precisam de um pouco de tempo. Olha a mudança. Precisa de um pouco de tempo. Exatamente. E é da própria natureza, quando o espírito se desliga do corpo, se desprende, se desenraiza, que ele entra naquele estado de dormência. É da própria natureza. Assim como ele entra na hora que ele encarna. E vai despertando devagar, vai saindo daquela anestesia. Pois é. Como entendermos a mente em si, individualizada e operante, se as células do corpo espiritual têm vida própria como as do corpo físico? Aqui agora, a partir desse momento, esse capítulo começa a se transformar em perguntas e respostas. O próprio Espírito André Luiz lança perguntas que alguém poderia fazer lendo a primeira parte desse capítulo. Então ele fala o seguinte: vou ter que sair daqui por causa da luz, a minha não aguenta aquela luz. Também me embrulha o estômago. Vou ver aqui ela já saiu, ó. Ela, se quiser encostar um pouquinho, ela dá ar, igual para os antigos, dá ar. Dá um ar. Então, é isso. Aí já dá. Aí já dá. Obrigado. A pergunta que ele faz, ele mesmo faz. Porque ele sabia que alguém ia estranhar. Porque olha só, gente, se você pega o livro de André Luiz, de Allan Kardec, quando ele fala do perispírito, a gente percebe que o trabalho do Kardec não foi falar de perispírito. Foi falar daquilo que interessa para a nossa evolução moral. Ele sabia que ele tinha pouco tempo. Se ele tivesse mais 200 anos, nossa, ele ia trazer tudo com detalhes. Mas como a codificação, ela tem a finalidade de fazer a gente viver melhor. Esse é o papel do Espiritismo, a gente viver melhor, não é isso? Vocês não entendem assim também? A gente viver melhor, mais feliz, com mais saúde, mais equilíbrio, aproveitar melhor as coisas que Deus nos dá. Esse é o objetivo da doutrina. Então ele não aprofundou, pelo tempo que ele tinha, ele não aprofundou. Se ele tivesse mais tempo, sendo um cientista, ele ia descer aos detalhes. Então, por que eu estou falando isso?
Essa pergunta de André Luiz está relacionada a isso. Porque quando você pega o livro de Allan Kardec, ele fala assim, ó, a alma, que se vocês quiserem, ela é uma chispa etérica, ela é uma centelha etérica, nós não vamos saber o que ela é por muito tempo, circundada por um fluido, e os espíritos dão a forma que ele quer para esse fluido. Pronto, ele não falou nada que o corpo perispiritual é igual ao corpo físico, não falou nada. Aí ele avança, Allan Kardec, pelo que os espíritos respondeu para ele também, porque ele não estava lá no mundo espiritual, quem estava eram os espíritos. O perispírito é o meio que os espíritos têm para poder agir na matéria. Sem perispírito, sem fluido, o espírito não mexe na matéria. Quando ele está encarnado, é através do perispírito que ele tem contato com a matéria, que ele sente e que ele responde. No mundo espiritual, esse fluido continua acompanhando a alma, continua acompanhando o espírito. É isso que tem lá. É isso que tem lá em Kardec. Ele tem muitas propriedades, esse perispírito, ele é flexível, ele é poroso, ele vai falar disso. Agora André Luiz, como médico, está falando outra coisa para nós. Ele está dizendo que o perispírito tem célula. E se ele tem célula, essas células têm vida independente. As nossas células não têm vida independente? Enquanto nós estamos falando aqui, as células estão respirando, elas estão se alimentando, elas se multiplicam. E ele está dizendo isso, que com uma matéria mais sutil, porque o perispírito é semimaterial, essas células também são assim. Aí ele mesmo faz a pergunta. Ele fala, porque estava prevendo que a gente ia ficar com essa dúvida. Ué, mas se essas células do corpo espiritual, ela tem vida própria, como tem as células do corpo físico, então como é que vai falar que a mente do espírito, ela continua lá individualizada? Aqui nós estamos individualizados. Eu sei onde ele começa, onde ela acaba, onde o Tiago começa, onde ele acaba, onde a Áurea começa, onde ela acaba. Eu sei como que a Áurea pensa sobre algumas coisas. Sei a opinião dela, ela já expressou. Eu sei a opinião deles, eu sei o que eles gostam, o que não gostam. Como é que fala que o espírito continua com essa individualidade, que ele não volta para o todo, como algumas doutrinas quer fazer acreditar? E depois que a gente viveu aqui na Terra, a gente volta para um todo, igual um oceano. Se ela continua individualizada, se a mente continua sendo o que ela é, com as suas conquistas e com as suas deficiências, como que essas células elas têm vontade própria? Elas têm vontade própria? Não, perdão. Elas têm vida própria. Vida não é vontade, hein? Vida própria. Aí ele responde: o problema é de simples orientação, qual acontece numa fábrica de largas proporções em que a gerência, unificada em seus programas de ação, supervisiona e comanda centenas de máquinas com diversos implementos, cada uma convergindo todas as peças do serviço para fins determinados. E aí ele compara com uma empresa. Ele fala, dentro de uma empresa, de uma fábrica, não tem um monte de equipamentos? Cada equipamento não tem uma função e cada um está trabalhando lá, movido pela energia elétrica, numa independência relativa. Mas quem é que está comandando? A questão de comando, a mente, ela comanda. Cada um faz o seu trabalho, ela comanda. Se ela estiver saudável, a mente, se ela não estiver maluca, né? Se ela estiver lúcida, se ela estiver equilibrada, ela comanda todas as partes e todas elas, fazendo a sua parte, trabalham para o bem comum. É isso que ele passou. Quais são os mecanismos das alterações de cor, densidade, forma, locomoção e ubiquidade do corpo espiritual? A pergunta está criteriosamente formulada. No entanto, para
a ela responder com segurança, precisamos dispor na Terra de mais avançadas noções acerca da mecânica do pensamento. Então ele diz que para a gente poder entender por que cada perispírito tem uma cor, cada um tem uma densidade, uns são mais sutil, outros são mais opaco, mais pesado, da forma que elas têm, do movimento, dessa questão de ubiquidade, de poder irradiar para várias partes ao mesmo tempo, nós precisaríamos aqui na Terra ter avançado um pouco mais no entendimento de como funciona o pensamento. Todas essas questões de cor, de forma, de movimento para o corpo perispiritual depende de que nós entendamos como é que funciona o pensamento. Aqui na Terra nós entendemos como é que funciona o pensamento? Entendemos? Um pouquinho. Como nós não entendemos ainda como funciona o pensamento, também nós não vamos entender como é que funciona a cor do perispírito, a forma e o movimento dele. Alguma coisinha nós já sabemos, mas exatamente como é, não. Por isso que alguns médicos têm a oportunidade de ir e voltar consciente, fica maravilhoso. Ele fica tão maravilhoso e atrapalhado porque ele não consegue falar para nós como é que é. Não é? Não consegue. Em que condições o corpo espiritual de um desencarnado sofrerá compressões, escoriamentos ou ferimentos? Isso também é uma coisa que gera muita dúvida. Se a gente vai lá em Kardec, nós vemos lá o perispírito ou corpo espiritual é um corpo fluídico que envolve a alma. A alma é a inteligência e envolve ela um corpo fluídico. O espírito dá a forma que ele quer. O que a gente responderia quando visse um filme igual O Nosso Lar, que o André Luiz está deitado na maca, no leito, com aquela lesão na região gástrica e espíritos magnetizando para fechar? O que a gente diria? É fantasia. Como muitos dizem, é fantasia. Porque se o corpo é fluídico e o fluido é semimaterial, não é tão opaco, tão denso, as células não estão tão juntas assim, não é só a mente do espírito dá a forma que quer e está com a forma tudo machucada? Quer dizer que ele quer ficar machucado? A mente dele acreditava que ele estava daquele jeito, então ela tinha a reminiscência. Quer dizer que o corpo perispiritual para ele era só um espelho que estava refletindo o que estava na mente. É isso? Vamos ver se ele responde de acordo. Está falando disso aí, ó. Escoriações, não é quebradura, ferimentos, lesões. Dentro do conceito de relatividade, isso se verifica nas mesmas condições em que o corpo físico é injuriado dessa ou daquela forma da Terra. Não dispomos, entretanto, presentemente, de terminologia adequada na linguagem terrestre para mais amplas definições do assunto. Olha que resposta esclarecedora. Nenhuma. Não deixou nenhum esclarecimento. Bem-vindo. Ele falou assim para nós: o que eu posso falar para vocês do que eu estou vendo aqui é o seguinte: quando vocês batem, não quebra o osso. Quando vocês cortam, não faz uma lesão, uma separação da célula. Então, para nós aqui é a mesma coisa. Só que não tem ainda jeito de eu falar isso para vocês, como é exatamente o que acontece, porque não tem terminologia na Terra, não tem linguagem para eu falar disso. Quer dizer que o estudo, muitas vezes, ele vai nos trazer mais interrogações do que respostas. Mas isso é da vida, Porque se nós tivéssemos já todas as respostas também, acabou-se. Qual é a ordem de formação dos centros vitais pelo princípio inteligente no seu corpo espiritual? Então, como é que acontece? Qual é a ordem? O que determina no nosso corpo perispiritual? Nós temos os centros de força: o coronário, o cerebral, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico,
o plexo solar, o raiz e o básico. Sabemos que a formação dos centros vitais começou com as primeiras manifestações da plasmocinese nas células, sob a orientação das inteligências superiores. Contudo, não dispomos ainda de particularidades técnicas para penetrar nesse domínio da ciência ontogenética. De novo respondeu sem responder. Ele disse assim, que os centros energéticos, centros de força, que algumas pessoas chamam de chakra, surgiu no nosso corpo perispiritual ainda quando nós estávamos encarnando como seres unicelulares, nas primeiras células. Ali surgiu, lógico, de forma bem embrionária, sob a orientação dos espíritos superiores, e conforme o espírito foi evoluindo, eles também foram evoluindo. Agora, querer aprofundar nisso agora, ele disse que nós não vamos ter condições. Para agora. Nossa, André Luiz, você já foi bem melhor, hein? Em outros livros você já falou bem mais para nós, né? Em outros livros ele já detalhou muito. Aqui parece que ele não quer falar. Como se processa a exteriorização dos centros vitais? Os centros vitais eles estão no perispírito e eles tanto assimilam os fluidos como eles emitem. Como que eles se exteriorizam? Como que eles vêm para fora, esses centros vitais? Associando conhecimento magnético e sublimação espiritual, os cientistas humanos chegarão por si próprios à realização referida, como já atingiram noções preciosas quanto à regressão da memória e à exteriorização da sensibilidade. Estou falando, como os cientistas já conseguiram aqui na Terra entender os mecanismos da regressão da memória e promover a regressão da memória, ou a exteriorização da sensibilidade, quer dizer, quando você consegue sentir as coisas, mesmo sem ter contato físico com ela. Quando a ciência conseguir aqui na Terra juntar o conhecimento sobre o magnetismo e sobre a sublimação espiritual, aí nós vamos entender direitinho como é que funcionam os centros de força, os centros energéticos. Está vendo? A vida de vocês nunca vai ser a mesma depois desse estudo. Qual a importância da relação existente entre o baço e o centro esplênico? Se o baço pode ser extirpado sem maiores prejuízos à continuação da existência do encarnado. Então aqui ele pegou um exemplo só, um centro de força. O centro esplênico ele está na região do baço. Às vezes algumas pessoas precisam tirar o baço, como precisam tirar um outro órgão. E às vezes por um acidente ele é destruído, esse órgão. Então está perguntando assim, se o centro esplênico ele capta uma grande quantidade de fluidos vital e lança para a corrente sanguínea e o sangue depois distribui para as outras partes, como é que fica quando a pessoa tem que fazer uma cirurgia e tirar o baço? Isso aqui é fácil. Aí ficou fácil. O centro de força ele está no perispírito, ele não está no baço. Quando a gente cita o baço, é para falar que ele está nessa região. Mas ele corresponde a essa região, mas ele está no perispírito, ele vibra na dimensão do perispírito. E coordena as funções do baço, de produzir as células de defesa, de maturar os anticorpos, as células sanguíneas. Quando não tem o baço, ele vai continuar regendo, e aí ele vai lançar para dentro dos ossos a função de produzir as células sanguíneas. A doença está no perispírito, debaixo dele, ele é facilmente removido porque ele está lá. Se for um acidente, não, Aí tirou a parte física só, a parte energética continua funcionando direitinho. Essa não foi difícil.
Como compreenderemos a situação dos centros vitais no caso dos ovoides? Essa encerra o capítulo. Olha que coisa interessante. Quando a gente pensa que o corpo perispiritual ele tem mais ou menos o formato do corpo físico e ele continua sendo formado por célula, a gente enxerga então o centro de energia nessas regiões que nós falamos. O coronário e o cerebral na cabeça, o laríngeo no pescoço, o cardíaco no tórax, o esplênico na região do abdômen, o gástrico também na região do abdômen e o raiz no final da coluna. Mas aí por que a gente está entendendo que o perispírito manteve a forma humana, cabeça, tronco e membros? Você lembra quando nós estudamos o caso dos ovoides, dos espíritos ovoides? O que são os espíritos ovoides? Aqueles espíritos que tiveram a segunda morte. Morreu, perdeu o corpo físico e no mundo espiritual, pela atitude mental, perdeu a forma humana. E regrediu como se fosse um ovo, né? Uma forma ovoide. Aí ele fala, e aí? Ele perdeu os centros vitais? Não perdeu. Ele não pode perder. Ele os tem de forma embrionária. Uma semente não tem potencial, a capacidade de virar uma árvore. Lá na semente está esse germe. Então o ovoide ele tem a semente, vamos dizer assim, dos centros de energia. E esse centro de energia, quando ele voltar a ter uma forma humana, eles vão voltar tudo no lugar dele. Porque não existe regressão. Não há regressão. O espírito ele sempre progride. O que ele conseguiu alcançar, ele não perde. Às vezes ele fica impedido de usar, mas ele volta. A única coisa que a gente pode complicar mais é débito espiritual. Isso a gente pode chegar numa encarnação de um jeito e sair pior que ela. Mas aquilo que nós já conquistamos no campo do espírito, esse nós não perdemos mais. Alguém quer falar alguma coisa dessa parte do André Luiz? Nós vimos sábado passado a evocação de um espírito que tinha no mundo do espiritual um irmão. Durante essa comunicação, esse espírito que era um ateu, ele falou que sofria porque havia se suicidado e esperava encontrar um nada, quer dizer, deixar de existir. E não foi isso que aconteceu. Num trecho da conversa dele, nós não vamos repetir, o Kardec sugere chamar o irmão dele que já está no mundo espiritual, para eles conversar, porque na opinião do Kardec seria bom para os dois. Mas naquela ocasião ele falou que não, que mais tarde, que naquele momento ele não queria esse encontro. Agora nós vamos ver a evocação desse irmão. Evocação: possa o quadro dos nossos sofrimentos ser útil lição, persuadindo-vos da realidade de outra existência, na qual se espiam as faltas oriundas da incredulidade. Vós e vosso irmão, que acabamos de evocar, vos vede reciprocamente? Ele está perguntando se ele, que está desencarnado, e o irmão dele, o suicida, também desencarnado, se eles viam um ao outro. E ele responde que não, porque o irmão fugia dele. E a gente não entenderia muito bem isso se o Kardec não fizesse a explicação como é que acontece isso de um espírito fugir do outro no mundo espiritual. Aqui a gente pode fugir porque tem muro, tem as paredes, a gente pode entrar numa sala, entrar num labirinto. Mas como é que um espírito
pode fugir do outro no mundo espiritual, se a gente também no estudo anterior acabou de dizer que o espírito se movimenta pelo pensamento. Ele pensa onde ele quer ir e pela velocidade do pensamento ele já está onde ele quer estar. O Kardec, sabendo que poderia surgir uma dúvida, ele explica, ele comenta, dizendo assim: poder-se-ia perguntar como é que os espíritos se podem evitar no mundo espiritual, uma vez que aí não existem obstáculos materiais nem refúgio impenetráveis à vista. Tudo é, porém, relativo neste mundo, e conforme a natureza fluídica dos seres que habitam. Ah lá, um assunto casando com o outro. Ele disse assim, que no mundo espiritual, o espírito ele enxerga com o corpo espiritual inteiro, não é localizado no olho. O espírito ele vai para onde ele quer, ele tem vontade, ele pensa no lugar que ele quer ir e ele se desloca na velocidade do pensamento. Mas no mundo espiritual, tudo é relativo. Quando ele fala que tudo é relativo, ele não volta a falar daquilo que nós começamos hoje o dia falando, das várias camadas fluídicas que existem. É disso que ele está falando, das várias camadas fluídicas. Quanto mais para próximo da Terra, mais denso, mais grosseiro, mais opaco, a luz não consegue penetrar. Quanto mais para cima, mais etéreo, mais sutil, mais brilhante. Tudo é, porém, relativo nesse mundo e conforme a natureza fluídica dos seres que o habitam. Só os espíritos superiores têm percepções indefinidas, que nos inferiores são limitadas. Para estes, os obstáculos fluídicos equivalem a obstáculos materiais. Para os espíritos superiores, não existe nenhum obstáculo. Para os espíritos inferiores, os fluidos eles funcionam como uma barreira material, uma parede. A mãe do André Luiz veio visitar no Rural, quantas vezes, né? Ele nunca, lógico, não viu a vibração que ela estava. Ele não conseguia ir na dimensão que ela estava. Era uma barreira fluídica. Os espíritos furtam-se às vistas dos semelhantes por efeito volitivo. Olha, casou mesmo, gente. O assunto foi volitação e aqui está falando de volitivo, que atua sobre o envoltório perispiritual e fluidos do ambiente. A providência, porém, como mãe, por todos os seus filhos, vela e individualmente lhes concede ou nega essa faculdade, conforme as suas disposições morais, o que constitui, conforme a circunstância, um castigo ou uma recompensa. Quanto mais moralizado é o espírito, maior capacidade ele tem, como prêmio da moralização que ele fez, de lidar com os fluidos. E aí então, com o pensamento, ele pode pegar os fluidos e manter o corpo perispiritual dele suspenso e deslizar sobre o fluido que envolve aquele ambiente. Para o espírito mais atrasado, o corpo perispiritual dele sendo mais grosseiro, mais pesado, ele fica impedido de assim proceder. E tem ainda gente que tem medo de espírito inferior, maldoso, né? Você viu como que eles são mais prejudicados? O espírito maldoso, eles são pesados, eles não conseguem sair do lugar. A gente sofre com o espírito maldoso porque nós somos mal também. Aí a gente fica no mesmo plano. Se a gente subir, eu falo a gente e eu, viu, gente? Para dar um exemplo, como é que a gente sofre? A gente sofre porque é pesado igual a eles. Dois pesados se encontram no mesmo plano. Os que são um pouquinho mais leves, eles não alcançam. Caminha por uma outra linha. Não precisa nem ter medo deles. Outra pergunta que Kardec faz para esse espírito comunicante: estais mais calmo que vosso irmão. Podereis dar uma descrição mais precisa dos vossos sofrimentos? Esse espírito ele está mais calmo do que o irmão dele. O irmão dele estava mais nervoso, mais agitado, mais decepcionado porque havia se matado e continuava vivo.
ele fala assim: não sofreis aí na terra, no vosso orgulho, no vosso amor próprio, quando obrigados a reconhecer os vossos erros? O vosso espírito não se revolta com a ideia de vos humilhardes a quem vos demonstre o vosso erro? Pois bem, julgai quanto deve sofrer o espírito, que por toda a vida se persuadiu de que nada existia além dele e que sobre todos prevalecia sempre a razão. Encontrando-se de súbito em face da verdade imponente, esse espírito sente aniquilado e humilhado. A isso vem ainda juntar-se o remorso de haver por tanto tempo esquecido a existência de um Deus tão bom e tão indulgente. A situação é insuportável, não há calma nem repouso, não se encontra um pouco de tranquilidade, senão no momento em que a graça divina, isto é, o amor de Deus, nos toca, pois o orgulho de tal modo se apodera de nós, que de todo nos embota, a ponto de ser preciso ainda muito tempo para nos despojemos completamente dessa roupagem fatal. Só a prece dos nossos irmãos pode nos ajudar nesses transes. Então ele está dizendo aqui que o espírito do irmão sofre muito no mundo espiritual, porque a vida inteira ele achou que não existia nada depois da morte e que não existia Deus. Então, se ele viveu a vida inteira assim, jamais ele se relacionou bem com Deus. Ele se afastou de Deus. E com certeza deve ter se envolvido em um monte de discussões, um monte de polêmica, querendo impor a opinião dele. Como um homem orgulhoso, ele chega no mundo espiritual e chega lá e vê que é tudo diferente do que ele defendia aqui na terra. Então é um golpe duplo, diz o espírito do irmão, é um golpe duplo. Primeiro, ele chega e ele vê que não é nada do jeito que ele pensava. Já é um golpe por orgulho, de ter que assumir que estava errado. Parece que é uma coisa simples, mas tem gente que sofre muito por assumir que estava errado. É um sofrimento moral. E depois, se ele não acreditava que tinha Deus, como é que a gente procede na terra quando a gente não acredita que tem Deus? Quem que a gente passa a seguir? A nossa devoção é para quem? Quem acredita em Deus de verdade, a devoção é para as coisas do Espírito. A prioridade é para as coisas do Espírito. E quem não acredita em Deus? A devoção é para a materialidade. E quando você se devota à materialidade, assume um monte de compromissos morais. Porque não há um materialista que não acaba se comprometendo. Ele é materialista, não existe nada depois da vida física. Não tem Deus. Por que eu vou fazer as coisas certas? Que princípio que eu vou usar? Quais são as regras que eu vou adotar? Quereis falar dos irmãos encarnados ou dos espíritos? Aí ele fala, quando você fala nisso, ele fala, você está querendo dizer dos espíritos que estão na terra encarnados ou dos desencarnados? Aí ele fala de uns e de outros, dos dois. E encerra com a pergunta 22. Enquanto nos entretínhamos com o vosso irmão, uma das pessoas aqui presentes orou por ele. Essa prece lhe foi proveitosa? Então ele fala assim, que enquanto ele estava conversando com o irmão, ele fazia uma pergunta, o irmão escrevia através do médium a resposta, uma pessoa ali presente orou por ele. O Kardec é um pesquisador, ele quer saber se a prece que é feita por uma pessoa, para outra que não está sabendo, se ela afeta, se ela tem algum efeito, se ela afeta o temperamento, o ânimo daquele que recebeu a prece. Olha o que o Espírito fala. Ela não se perderá. Cada um tira suas conclusões disso. Ela não se perderá. Se ele agora recusa a graça, outro tanto não fará quando estiver em condições de recorrer a essa divina panaceia. A prece de quem orou naquela reunião
para aquele espírito que não queria ser ajudado, não estava em condição, ela tirou ele daquele sofrimento? Não tirou. Ela não vai ser perdida. Quando ele mudar a forma de pensar, aí ele vai ser beneficiado. Nenhuma prece é perdida. Aqui obrigamos outro gênero de castigo, mas que não é o mesmo em todos os céticos. Para esse espírito, é independente do sofrimento a necessidade de apregoar verdades, que repudiara quando encarnado. As suas ideias atuais revelam certo grau de adiantamento, comparado com a de outros espíritos persistente na negação de Deus. Confessar o próprio erro já é alguma coisa, porque é premissa de humildade. Na subsequente encarnação, é mais que provável que a incredulidade ceda lugar ao sentimento inato de fé. E aí o Kardec segue